Episódio 3, Sete contra Tebas. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio do podcast Dramática Leitura. Nessa primeira temporada, nós trazemos nossas impressões sobre obras de teatro clássico grego. E neste episódio, vamos novamente de tragédia. Afinal, né, Degel, a vida tá muito boa, tá muito fácil, a gente pode pegar mais peso, né? A gente não precisa ficar rindo à toa. Ou vamos rir das tragédias, como gostamos de fazer com as desgraças do cotidiano. Simbora começar o segundo episódio da Dramática Leitura, falando de Sete contra Tebas, de Ésquilo. Não confundir com Senta contra as Tabas, de Esquilo. Eu sou Caroline Arcoverde, sou atriz, sou palhaça, sou escritora de histórias curtíssimas. Eu sou Dejaelton Quirino, dramaturgo, diretor, palhaço e ator, apreciador de uma boa comédia ou tragicomédia. E mais atualmente, romancista. Vamos começar? Vamos começar. Evoé. Evoé. Carol, seja bem-vinda de volta. Hoje vamos dar sequência às nossas tragédias. Aquelas tragédias familiares de Laio e Jocasta. Toda família tem seus aperreios, né? Uhum. Tem sempre um cunhado que pede dinheiro emprestado. Aquele outro que fala mal de todo mundo. Tem os super patriotas que sabem o que é melhor para sua vida mais do que você. Meu filho, mas a dinastia dos Labidácidas, essa se amostra. Menina, só esse nome, Labidáceas, parece que, né, eles todos sofriam de uma grave doença. Sim. E neste episódio, nós vamos aprofundar mais ainda essa fofoca de quem matou e por quê. Carol deu uma palhinha no episódio anterior, quando falou da maldição de Laio, por causa da pederastia. Síntese lúdica. Eu não sei se vai ser muito sintético dessa vez, mas, em resumo, Sete contra Tebas conta sobre como homens arrogantes podem lascar uma comunidade inteira. Porque se você ouviu o episódio anterior, sabe que a linhagem de Laio estava toda amaldiçoada, porque ele desobedeceu os deuses que lhe proibiram de ter filhos. Ele teve Édipo. Tentou se livrar dele, mas não conseguiu. Então Édipo acaba matando Laio e casando com a própria mãe, Jocasta, e com ela ele tem 4 filhos: Etéocles, Polinices, Antígone e Ismênia. Se tem alguma coisa errada aí no grego, vocês, falantes nativos de grego, me corrijam. Quando se descobre tudo sobre Édipo e ele é exilado, os 2 filhos, que são os filhos homens dele, resolvem assumir o poder. Para não dar briga, eles combinam de alternar o trono de Tebas. Só que, na vez de Etéocles, ele acha muito confortável encostozinho da cadeira e não quer sair. Polinices, então, é exilado em Argos, onde ele faz amizade com a galera e recebe apoio para montar um senhor exército, invadir Tebas e reaver o trono. Era um dia de sol normalzinho em Tebas, quando chega o coro no palácio de Etéocles para dizer que a casa caiu. Que tem 7 generais armados até os dentes em cada uma das portas de Tebas, prontos para invadir a cidade. O coro é formado assim majoritariamente por mulheres, que clamam aos deuses, temendo pela vida delas e das meninas mais novas, porque numa guerra a sociedade civil é quem se lasca, e as mulheres mais ainda. Etéocles é arrogante, ele é a peste, e também ele não é muito devoto dos deuses, ele tem mais uma relação de tomar lá da cá, assim, de barganha com eles. Um espião traz a notícia de qual general está em cada porta, certo? Vai descrevendo um por um até chegar na 7ª porta. Aí o bagulho fica doido, porque o espião diz, é o teu irmão, isso. Aí Etéocles diz, pois manda os soldados tebanos para as outras 6 portas e deixa que para a 7ª eu mesmo vou. Acontece que todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Tebas vence a guerra, mas os 2 irmãos imbecis lutam até a morte. Mortos os 2, a galera quer enterrar Etéocles com pompa e circunstância, mas Polinices eles querem deixar para os bichos comerem, como se fosse só um traidor. Antígona não aceita, e aí começa um quiprocó que a gente pode conhecer lendo Antígona, que é do companheiro Sófocles. Vê aí como nós temos um bom gancho. Hoje tem tanto filme de Hollywood que faz franquia sem ter um bom gancho para tanta sequência. Alô, roteirista gringos! Vamos aprender com os gregos. Poxa, acho legal que a maioria das peças gregas desse período são baseadas em mitos, ou seja, em histórias que as pessoas conheciam, em personagens conhecidos. Por isso os dramaturgos tinham que ser bons, porque o povo ficava tudo assim, sentadinho, bracinho cruzado, olhando, dizendo:
Sim, isso eu já sei. Me impressione. Mas isso aí é igual o público de hoje também. Tem hora que eu tenho a sensação de que é exatamente isso. Mas, tipo, assistir a uma encenação de uma tragédia nos moldes clássicos, assim, para um espectador de hoje, talvez fosse como, tipo, pegar um filme do meio. Mas para a galera da época, o grande lance não era o que a narrativa conta, mas como ela conta. Que foi justamente o que falamos no episódio anterior, né? Justamente. Em Sete contra Tebas, temos um momento depois de Édipo ter descoberto ser assassino de seu pai, marido de sua mãe, pai dos seus irmãos, avô dos seus sobrinhos. Aí ele fura os olhos e vaga pelo mundo. Ele foi expulso com o apoio dos 2 filhos. É importante frisar isso, porque aí eles expulsam o cara e decidem dividir entre si o reino de Tebas. Esse é o começo de Sete contra Tebas. Eu vejo até Édipo cantando: eu ando pelo mundo, tentando prestar atenção em coisas que ele não sabe porque ele está com certo, né? Verdade. Quem decide acompanhar Édipo, que está cego, para ajudá-lo é Antígone. Ou Antígone. Mulher, claro. Ela o acompanhou na sua peregrinação, enquanto Polinices e Etéocles, que Édipo havia amaldiçoado, Como se eles precisassem, né, de mais maldição. Mesmo eles tendo sido amaldiçoados pelo oráculo que disse ao avô deles, Laio, que se ele tivesse filho seria amaldiçoado até a 4ª geração. Então, eles estavam duplamente amaldiçoados. Por Laio e depois pelo pai Édipo. E haja maldição. Olha, mas tem uma questão muito forte com a masculinidade, né? Com a violência, a ambição como valores. Em muitas dessas interpretações, Etéocles é visto como um homem honrado, que tem um compromisso com o dever cívico, que ele se coloca em risco para defender um bem maior, um bem comum, né? Que seria Tebas. Mas eu fico pensando, é por uma guerra que ele mesmo causa ao dar um alto golpe de Estado, por assim dizer, né? Como é que você vê isso? Como a gente falou no episódio anterior também, a gente falou um pouco sobre essa relação, né, essa tensão entre divindade e a humanidade, que as tragédias elas tecem muito a partir disso, né, seus enredos. E acho que mesmo quando a divindade ela não está diretamente oferecendo essa pressão, né, sobre o herói trágico, ele está ali tangencialmente, né? Porque nesse caso, Etéocles está lá, ele nem tem essa crença nos deuses, assim, né? Aparentemente, ele é um cara que... Ele fala isso para o coro de mulheres, né? Que parem de adorar, que isso está trazendo um mau agouro. Então ele tem uma relação até de desprezo, eu diria, em relação aos deuses. E de interesse, né? E de interesse. Mas, ao mesmo tempo, ele está sofrendo por uma maldição, né, que foi imposta pelos deuses, e que eu acho que essa tensão é muito ligada a essa questão da figura masculina, né, que depois é substituída muitas vezes por ela própria nessa tensão, né, quando a gente está falando de dramaturgia. E da história da humanidade também, né? Os desejos do homem, que nada mais é do que as lutas de classe, né? Todas essas tensões de poder, né? Seja ele financeiro, seja de ostentação, seja... Tudo isso nada mais é do que a divindade do poder, né? Tensionando os desejos do homem, do macho, né? E aí você fala, e aí Etéocles está lá, ele não acredita tanto nos deuses, mas está sofrendo com os desígnios deles. E aí eu fico me perguntando, será que ele está sofrendo com os desígnios de uma maldição? E não com as consequências das escolhas dele, né? Porque não sei se foram os deuses que disseram para ele assim, faz um acordo com teu irmão, depois puxa o tapete dele e exila ele em Argos, onde os argonautas viviam. Então foi uma série de coincidências tristes na vida do moço, ou consequências de bobagem que ele sai fazendo pelo caminho, né? E aí você faz menção a essa primeira cena, que é quando ele se dirige aos deuses, porque o coro vai até lá, né, para dizer para ele que a cidade está correndo perigo de invasão, e as mulheres clamam aos deuses, e isso foi o que mais me chamou a atenção assim, na peça,
Por que essas mulheres estão lá? Porque elas têm essa fé nos deuses? Também, mas também porque elas estão em pânico, né? As primeiras a sofrer vão ser elas. Elas sabem o que os homens fazem quando invadem cidades. Elas sabem Sim. o que é que está em jogo. Elas sabem que eles saqueiam coisas materiais, invadem as casas, mas principalmente eles saqueiam os corpos delas. E elas deixam isso claro, assim. Acho massa que isso esteja na peça, foi escrita por um homem, mas que tem essa atenção, essa perspectiva feminina, não da fragilidade ou da fé, mas sim de que são elas as vítimas de escolhas que elas não fizeram, de erros que elas não cometeram, de escolhas que elas não fizeram, assim. As maiores vítimas da guerra, a gente está falando agora, é impossível não pensar contemporaneamente, assim. Não sei quando você, ouvinte, vai estar ouvindo esse podcast, mas há pouco houve um ataque no Irã, que os Estados Unidos chegam lá falando que querem defender as mulheres que não têm direitos no Irã. E onde eles atiram uma bomba? Numa escola de meninas. Então, nós somos alvo, A suprema ironia o tempo todo. Né? Isso. E acho que essas questões eu acho que demonstra também um pouco esse lugar da mulher na sociedade grega, né? Que a gente já falou sobre essa iniciação que os homens mais velhos faziam dos mais novos, né? Que eram os mestres, e aí eles tinham relações sexuais com esses meninos, e eles se ocupavam da educação desses rapazes, e as mulheres tinham o seu papel como esposas, né? E cumpriam esse papel como por muito tempo na nossa sociedade contemporânea. Isso também era comum, e hoje ainda é discutido, ainda é posto esse lugar da mulher. E aí Tanto que é sinônimo, né? Mulher é sinônimo de esposa. Sim. Você não diz, esse aqui é meu homem. Você diz, esse aqui é minha mulher. E eu acho que isso também é um registro, e ver isso a partir do olhar do poeta, né? Que tenta trazer isso, também é uma forma da gente entender esses conflitos da sociedade grega, né? Que basicamente estava toda ali nesses dias de festivais, assistindo a sociedade ateniense, né? Na verdade. Sim. Estava ali nesses dias de festival, assistindo e discutindo esses temas que eram abordados pelos dramaturgos, né? Que aí também já tem um outro dado, né? Dramaturgos. Sim. É isso que eu penso, né? A visão era sempre dada por esse viés, era sempre... Inclusive não tínhamos atrizes, né? Eram atores. O coro representava as mulheres, mas não era um coro de mulheres, né? E aí você lembrou disso, né? De que que a sociedade ateniense estava lá assistindo. Uma curiosidade sobre essa peça, a gente falou no episódio anterior de que nas competições eram sempre 3 tragédias e uma comédia, né? Essa peça, Sete contra Tebas, ela faz parte de uma tetralogia que tinha o primeiro espetáculo Laio, depois Édipo, depois Sete contra Tebas, e fechava com o drama satírico A Esfinge, e só sobreviveu para os nossos tempos Sete contra Tebas. E aí eu fico pensando qual era o olhar de Ésquilo sobre a história dessas outras figuras, e a gente não chega a conhecer. Exatamente. E tem uma coisa que eu queria falar sobre a estrutura dramática, né, dessa peça, que eu acho que fica muito evidente que é uma estrutura rapsódica, né? E aí, por muito tempo, eu ouvia falar ator rapsodo. E aí eu fui pesquisar o ator rapsodo, principalmente quando a gente começou a trabalhar com narrativas para cena, começou essa pesquisa. E aí o ator rapsodo é isso, né? É o ator que narra. E essas peças que chegam para nós, até a gente falou também sobre a estrutura, né? Que era de cor e tal. Então era muito narrativo. Você tinha uma estrutura em que as coisas elas não aconteciam. Elas eram contadas. Elas eram contadas depois. Elas chegavam aos ouvidos das personagens ao mesmo tempo que chegavam ao ouvido dos espectadores. E eu fico pensando que isso tem um
uma possibilidade de deixar tudo tão chato depois, sabe? Dependendo de como isso fosse construído, claro, porque nas pesquisas que fizemos para esse podcast, vimos que o coro também dançava, né? Então, o coro dançava, representava, então tinha um festival de outras linguagens também ali, juntas com o teatro, que ajudava a segurar a peteca, né? Mas eu acho importante frisar isso, essa estrutura narrativa. Uhum. A gente falava que Édipo, rei de Sófocles, é o primeiro romance policial da história, em que tudo já passou, né? Édipo tá ali tendo que lidar com as pestes, com as pragas que chegaram no seu palácio, e ele começa uma investigação para descobrir quem matou Laio para poder se livrar disso. Então também, mais uma vez, tudo já aconteceu, né? Ele já matou Laio, ele já casou com Jocasta. A gente vai acompanhando. Acredito que a única ação que acontece, mesmo assim, ele vai para dentro do palácio, a cegueira, né? Quando ele vaza os olhos, é feito em tempo real. Então a gente tem esse lugar que é engraçado, que dramaturgia, né? Significa drama é ação, né? Então seria uma escrita da ação, e a gente tem uma escrita muito mais narrativa do que uma escrita de ação. Pensando nisso, né? Pensando com o nosso olhar contemporâneo, né? Porque penso que talvez para aquelas pessoas que estavam assistindo aquilo fosse o supra-sumo da ação. Para nosso olhar contemporâneo, está acostumado a ver de uma outra forma, em uma outra velocidade, em uma outra linguagem, talvez parecesse mesmo muito chato, muito parado, né? E a força que aquilo traz, assim, bem mais poética, eu achei ela uma leitura mais truncada também, se comparado com Édipo Rei. Mas também eu fico pensando que ele teve umas sacadas muito legais e teve umas escolhas narrativas, umas escolhas dramatúrgicas legais, como, por exemplo, o espião. Ele coloca essa figura do espião, que é o cara que vai lá nas portas de Tebas, vê o que está acontecendo, e o cara tem uma memória prodigiosa, porque o camarada decorou cada emblema de cada escudo, que aí eu fico viajando que talvez as pessoas, os espectadores soubessem o que essas imagens significam, eu não sei. Tinha um leão não sei como, tinha não sei o que, era adornado de tal forma. Sim, as casas que elas simbolizavam. As casas que simbolizavam, simbolicamente. As casas que eu digo são as famílias, mas no caso seriam as cidades, né? Sim, os reinos, enfim. Eu não sei exatamente o que é que simbolizava, mas me agrada muito imaginar que aquelas pessoas sabiam. Quando ele diz, elas sabem do que ele está falando. Então tem a coisa da identificação, que a gente não tem, mas que o espectador da época tinha. E aí essa figura que vai e volta, que vai lá olhar e volta para contar, e ser um espião, eu acho que combina muito com a personalidade do rei, né? Dessa coisa dele ser meio conspirador e tal. Eu acho que essa... Sim, que imagino que era um grande desafio. Como é que você vai falar de uma batalha? E só falar da batalha, e não mostrar a batalha depois. Que aí, anos, séculos depois, vem Shakespeare e organiza aquelas batalhas gigantescas em cena. E aí, como será que era para os gregos só ouvir aquilo? Imagino que o trabalho do ator, eu adoraria dizer da atriz, mas não tinha atriz, que o trabalho do ator naquele tempo fosse muito pautado na força da palavra, como os poetas, como os trovadores viriam a ser depois, não sei. Mas a força, eu fico imaginando, assim, a força que esse camarada tinha que ter para dar conta da dimensão épica de uma batalha. E pensando que os atores estavam usando máscara, né? E um tamanco gigante, que era para ficar um pouco maior. Então eram figuras... Como assim essa história do tamanco? Não sabia essa história do tamanco? Eles usavam umas plataformas para aumentar o tamanho, né? Porque ali... Gente, então eles, além de terem inventado a dramaturgia, os festivais, o ingresso, eles inventaram a drag queen. Muito grata aos gregos que amam drag queen. E aí tem... mas tem uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente estava discutindo em off sobre as maldições. Né?
e que, na verdade, a gente teve outra leitura, você teve outra leitura, né, sobre essa questão da insistência do poder, né, que não é apenas uma maldição por Laio ter se relacionado... Por ter sequestrado o filho do cara, né? É. A maldição começa quando ele sequestra o filho lá do nobre, que ele era professor, vou usar essa palavra por falta de outro, do rapaz e tal. Mas aí eu fico pensando, eu viajo muito na simbologia, e aí, como eu disse, são as vozes da minha cabeça, interpretações 100% das minhas ideias malucas, mas quando os deuses vão lá e falam para Laio que ele não pode ter filhos, que isso prejudicaria Tebas, e ele escolhe mesmo assim passar por cima do desígnio, ignorando o bem comum, para se manter no poder. Então, se não seria uma insistência despótica, né, de se manter no poder da cidade. E aí ele vai e tenta matar Édipo não morre, volta e o poder traz as pestes e pra traz cidade, as pestes para a cidade. E aí, quando Édipo é exilado, os filhos dele podiam dizer, não, vamos sair, porque existe uma maldição até a 4ª geração, a gente é a 3ª, vamos sair. Não, eles decidem continuar. Então, tipo, quando se faz essa imagem do rei como um cara super honrado, que foi defender Tebas, que entregou inclusive a própria vida, que morreu numa batalha com o irmão, como fosse a coisa mais nobre do mundo, talvez a coisa mais nobre do mundo fosse Édipo é exilado e nós vamos no alto exílio para poder deixar Tebas em paz. E aí eles nunca fazem isso, né? Sim. Então acho que é uma história muito sobre essa ambição desmedida e essa vaidade de achar que tem que ser você, que o governo tem que ser você, que a sua linhagem tem que continuar. E no fim das contas a coisa autocrática do doido, né? Vamos alternar, só que não. Então, para mim, é uma grande... Essa história da maldição dos Labidácidas, da família de Laio, é muito uma maldição de famílias poderosas. É arquetípico, né? A gente está com uma família poderosa, neste momento, se articulando para vencer uma eleição. Sim. Enfim, me parece... que volta da lagoa, como diria o Chico Buarque. Exatamente, o monstro espreitando e eu vejo a história se repetindo, os arquétipos aí, firmes e fortes. Então, na verdade, talvez olhando com um olhar cético em relação às divindades, talvez o oráculo estivesse apenas dando um aviso, ao invés de amaldiçoando, né? O oráculo também, a função dele é dar o aviso, que Sim. amaldiçoa são os deuses. Não mate o mensageiro. Mas tem uma curiosidade a mais para a gente falar, né? Que é sobre a etimologia. Vamos falar sobre a etimologia dos nomes dos nossos heróis, os irmãos Labdacos, não, os irmãos edipianos. Os irmãos edipianos. Eu acho muito massa isso. Sempre que eu vejo alguma coisa, alguma tragédia, estou lendo alguma tragédia, alguma comédia grega, o que significa o nome do personagem, da figura? Porque certamente vai estar relacionado à história de alguma forma. E aí a gente chega em Polinices, que quer dizer aquele que traz muitos conflitos. O cara com o nome desse, ele já vem com essa carga de nascença, né? Édipo, poxa, tu já tem uma vida tão tumultuada. Édipo quer dizer... a gente não falou isso no episódio anterior, aquele dos pés inchados. Então o cara já nasce com um pé de Chico Bento. Olha, respeito Chico Bento, eu amo muito. Ele nasce com os pés inchados, acho que vale a gente fazer essa ressalva, porque a gente não falou no episódio anterior, porque o camponês, para quem Laio entrega Édipo para ser morto por esse cara, ele fica com pena dele, recebe ele amarrado pelos pés. Era para ele deixar para os bichos comerem, uma coisa assim, né? Sim. E aí ele ficou muito tempo com os pés amarrados e isso deixou ele com os pés inchados ou deformados. E aí se chama Édipo. Mas já o outro irmão, Polinices, é aquele que traz muitos conflitos. Eteocles quer dizer verdadeiramente glorioso. Tá vendo? Talvez a ideia, eles estão predestinados, até pelos nomes deles, né? Então, Eteocles cresceu sabendo que ele era predestinado à glória. E que o irmão traria problemas. O que eu acho bacana nessa coisa dos mitos, né, e a tragédia grega bebe disso diretamente, é justamente essa riqueza de símbolos, de signos,
né, que você pode encontrar tanto em alguns elementos. A gente falava sobre, por exemplo, Édipo se cega no final da peça, Édipo Rei, e o oráculo. O conflito dele com Tiresias. Tiresias é cego. Inclusive tem alguns momentos de ironia em que na fala do Tirésio ele fala que o cego é Édipo. E aí ele se torna cego. Édipo quer humilhar Tiresias quando ele se sente colocado contra a parede. Para humilhar Tiresias, ele usa isso da deficiência visual dele, né? Sim. E, então, na verdade, era Édipo que não conseguia enxergar, talvez, como Tiresias enxergava, e esse lugar da cegueira, né? Sim. E aí a gente vai tendo esses elementos, esses símbolos espalhados. 7 contra Tebas. Por que 7, né? 7 é um número super cheio de simbologia. Que portas são essas que eles estão prestes a abrir? Que portas são essas dentro da cabeça de Etéocles que eles estão prestes a invadir? E a última reserva. A última reserva, o chefão do jogo, né? Que é o irmão dele e tal. Eu acho que também o dramaturgo é muito hábil nisso. Tudo bem, todo mundo já sabe que ia ser uma guerra entre os dois, mas ninguém sabe como. Então o espião começa a contar, na porta 1 tem isso, na porta 2 tem aquilo, e na porta 7 chegou o seu assassino, o seu irmão. Ele já sabia que ele ia morrer, né? O seu Nêmesis. O seu Nêmesis, o terrível Nêmesis. Ai, minha gente, a conversa tá muito boa, mas aqui é o começo do fim, né? Se você ouviu o episódio anterior, sabe que eu sempre termino minhas dramaturgias com essa frase. Se você não ouviu, vai lá e escute o episódio anterior. Os episódios anteriores, né? A gente tem um prólogo e o primeiro episódio. A gente vai fazer a nossa própria tetralogia de 7 episódios. Exatamente. Septalogia. E aí, no próximo episódio, a gente vai quebrar essa lógica, a lógica dos festivais gregos. Por quê? Porque nós somos muito rebeldes. Então, no lugar de completar a trilogia de tragédias, nós vamos comentar Lisístrata, que é uma comédia de Aristófanes. Finalmente uma comédia! Mas nem por isso menos peso, tá, gente? Então vamos se preparando aí, tem aquelas comédias que às vezes a gente diz assim, é comédia mesmo. É pro rir? Porque como a história tem um pano de fundo de guerra, a guerra do Peloponeso, não sabe o que foi a guerra do Peloponeso? Dá um Google aí. Vai saber no próximo episódio. Se não tiver guerra, nem chame o povo da Grécia, que eles não vão. É isso, pessoal. E se você está curtindo essa nossa empreitada dramática, compartilhe esse podcast com seus amigos. Segue a gente através do @Teatro de Retalhos no Instagram, no YouTube, no Spotify, enfim. Se quiser conhecer outras produções nossas, você procura também o @Toró de Ideias. Você pode entrar em contato com a gente, deixando lá aquele recadinho, seguindo a gente, lá no @DejaeltonQuirino e @Caroline_Arcoverde. A gente vai ficando por aqui. A primeira temporada do podcast Dramática Leitura tem incentivo da Lei Paulo Gustavo de Pernambuco, a produção da Toró de Ideias e o apoio cultural do Teatro de Retalhos. Até o próximo episódio. Até lá!